Eu sou o Santos Nascimento dos Santos e agora eu vou entrevistar Maria Johnny Nascimento dos Santos. Qual o seu nome? Dione. Ok. Johnny, eu vou começar com algumas perguntas, ok? Ok. Qual sua área de formação e quantos anos de docência? Sou pedagoga e tenho 32 anos de docência. Qual foi o motivo que a levou a escolher essa profissão? Na época eu só queria trabalhar. Como foi seu primeiro dia de aula como professora? Muito nervosismo. Mas eu tenho certeza que eu me saí bem, porque eu planejei uma boa aula e eu dei uma boa aula. Houve alguma situação em sala de aula que de alguma maneira foi desconfortável de lidar? Algumas situações tiveram muitas no decorrer dos anos. Briga de aluno, essas coisas, mas nada que não desse para lidar. Quais são as técnicas e recursos utilizados durante o desenvolvimento do ensino e aprendizagem? Quais são as técnicas? Difícil falar de todas. Mas para um bom desenvolvimento, o professor tem que se planejar, estar preparado para atuar em sala de aula. Ele precisa fazer um bom planejamento para isso, que o ensino-aprendizagem aconteça. E não só planejar, mas desenvolver. No decorrer da aula, ele precisa desenvolver o planejado. Não que às vezes a gente não saia do planejado, mas é necessário se planejar. Como você considera que deva acontecer a avaliação? Avaliação. Eu considero que não se deixa de aplicar a prova, que é de suma importância. Apesar de hoje muita gente achar que só trabalho resolve, eu ainda sou a favor da prova, mas também de trabalhos. Qual é a sua opinião sobre as modificações que aconteceram na educação? Eu vejo como positivo, apesar de hoje as tecnologias deixar um pouco a desejar, porque na minha opinião o aluno daqui a uns anos ele não sabe mais escrever, porque ele não precisa escrever, é tudo digitado. Então eu ainda sou a favor de que o aluno escreva, de que se tenha um quadro de giz na sala de aula. E o que mais eu colocaria? Para o aluno se alfabetizar corretamente e seguir em frente, ele precisa de lápis, precisa de caderno, precisa de um quadro de giz, uma professora à frente. Eu não acho que só tecnologia resolva. Obrigado por sua participação. Que bom, essas daí estão melhores. Então mais fácil, né? Não, mas eu ainda. Eu tô falando de verdade. Daqui a pouco ninguém escreve, não sabe escrever. Não, mas tá certo. Daqui a pouco o pessoal... Porque o aluno. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Camila de Souza Araújo e hoje eu vou entrevistar o professor José Ivo Pérez Galvão. Qual a sua área de formação e quantos anos de docência? Eu sou pedagogo na graduação, fiz especialização na área de gestão escolar e supervisão escolar e fiz mestrado em políticas educacionais com foco na gestão. Comecei a trabalhar como professor em 95 numa escola de ensino fundamental e a partir de 2006, a partir de 97, eu comecei no ensino superior. Então, em 97 eu comecei no ensino superior e estou até hoje, tá? Fui professor substituto, fui professor de um programa de parceria com o governo do estado e a universidade, e em 2006 eu fui efetivado como professor federal via concurso. Como está sendo sua experiência como ensino remoto? O ensino remoto, ele é diferente. Num primeiro momento ele traz insegurança, necessidade de conhecer e usar as ferramentas tecnológicas.
eu entendo que a experiência ela é dentro do processo que a gente está vivenciando, é o que pode ser feito, mas eu sinto que aquele olhar, aquele se aproximar do aluno, pegar no texto, ler o texto, o professor passar na cadeira, o aluno vir na mesa do professor, você conversar com o aluno, você buscar recursos para dar exemplo, o aluno perguntar mais, ser instigado a perguntar, ele é diferente. É muito diferente. E aí, por opção, eu prefiro as aulas presenciais, né? Sou favorável mais à presencial, mas diante do quadro que nós estamos vivendo, é o que pode ser feito. A carga horária do ensino remoto emergencial é a mesma do ensino presencial? Referente à carga horária, ela é a mesma, mas distribuída de forma diferente. Porque o regulamento da universidade, uma resolução do Conselho Universitário, determina que a gente dê de forma assíncrona, ou seja, em contato direto com o aluno, numa sala virtual, 40% da carga horária da disciplina. Os outros 60% pode ser dado em forma de atendimento ao aluno e em forma de atividades que a gente chama de assíncronas. Atendimento ao aluno é aquele horário que eu me disponibilizo ou negocio para quando o aluno precisar atender, e as horas assíncronas deve ser para o aluno fazer trabalhos, leituras, etc. Para atendimento ao aluno, é até de uma carga horária de 60 horas, 10 horas. E o restante para atividade assíncrona, leitura, organização de material e realizar atividades, trabalhos, preparação, essa coisa toda. Então, ela é a carga horária a mesma, mas organizada e distribuída de forma diferente, tá bom? Sabemos que quando comparamos a educação brasileira com a de outros países de primeiro mundo, segundo as pesquisas oficiais, o Brasil não aparece bem. Na sua opinião, qual seria o motivo do fracasso da educação brasileira? É muito delicada apontar apenas um fator. A educação brasileira, nos indicadores tanto nacional quanto internacional, vem sendo demonstrado que ela está aquém da qualidade desejada. Acho que nós temos um conjunto de fatores que contribuem para isso. A questão da estrutura física, material e tecnológica das escolas. Acho que a compreensão dos alunos e das famílias a respeito da carga horária destinada ao estudo, né? Se perguntarmos quantos alunos ou qual a carga horária que os alunos fora da escola estudam diariamente, nós vamos talvez termos uma surpresa, né? A compreensão da família a respeito do papel, as famílias pobres, que às vezes os alunos têm que trabalharem, os jovens, muitos têm que trabalhar para complementar a renda. Em algumas regiões do país, a formação de professor é carente. Às vezes temos professor com distorção de atuação da sua formação. Ainda temos professores que não têm formação e são leigos, mesmo com tantos programas que já foram feitos, não foi possível dar conta de tudo isso. Nós temos o problema das distâncias de casa para a escola, que o aluno às vezes caminha 1h30, 1 hora já chega em casa cansada, no sol quente. E tudo isso são fatores, além das condições materiais. Quantos alunos têm acesso à internet para fazer pesquisa? Quantos alunos frequentam as bibliotecas para ler os materiais? Quantos alunos conseguem comprar material para didático? Quantos alunos conseguem ter o material didático adequado para o processo de escolarização? Então, é um conjunto de fatores. Tem a questão da valorização profissional, que obriga o professor a ter 2 empregos, fazer bico, se virar final de semana, quando se ele fosse bem remunerado, ele teria apenas uma atividade de dedicação exclusiva e poderia acompanhar melhor os seus alunos. E a questão da jornada escolar. Quanto tempo os alunos permanecem dentro da escola? Quantas horas diárias? Né? Nós trabalhamos ainda agora que a estrutura da BNCC está modificando, mas são 4 horas por dia, é muito pouco para um processo de aprendizagem mais sólido. Então é um conjunto de fatores que influenciam a qualidade da nossa educação, no meu entendimento.
Olá, professor. Eu sou Elias e tenho a seguinte pergunta para o senhor. Como você avaliaria a preparação do docente brasileiro? É suficiente? Eu acho que ela pode ser bem melhorada. E novamente eu digo, quantos professores que são obrigados a trabalhar de manhã e de tarde não têm tempo de fazer um mestrado, um doutorado? Até a universidade hoje está com dificuldade de liberar para fazer doutorado, às vezes para fazer mestrado. Muitos colegas nossos estão fazendo doutorado e mestrado e dando aula. Então como é que você vai ter uma formação adequada? Né? Quantos professores que gostariam de fazer uma especialização, mas não pode, que estão distantes da cidade, estão no interior, então trabalha 2 contratos, não tem tempo. E além da formação da própria graduação também, né, que ela é um tanto lá deficitária. Então nós temos um processo que pode ser bastante melhorado do ponto de vista da formação dos professores das redes públicas de ensino. É preciso a gente repensar a formação, carga horária, trabalho, remuneração. E esses fatores eles estão interligados, não é um só. São vários que estão envolvidos e não tem como deixar um professor trabalhar de manhã e de tarde, às vezes à noite, e cobrar dele fazer mestrado, doutorado, especialização. Não tem como. Se o município, o estado e o próprio governo federal não tem facilidade de liberar para o mestrado e para o doutorado, como o professor vai fazer? Com que forma ele vai se bancar? Então, nós temos uma política de formação de professores que deixa bastante a desejar ainda no Brasil. Em que aspectos a nossa formação é falha? O que precisaria avançar? A nossa formação, ela precisa melhorar tanto no aspecto teórico, no aspecto da pesquisa, no aspecto da cientificidade e dos processos de aprendizagem psicológico, sociológico, filosófico. Mas há um aspecto que para mim ele é fundamental. Chama de profissionalização do magistério. É preciso que se trate a categoria da educação como profissionais. E os profissionais da educação que assumam a responsabilidade de serem de fato educadores. Então muitos estão na educação por falta de oportunidade. A educação é bico, não é uma profissionalização. Estão insatisfeitos, infelizes, porque não se realizaram na sua formação. E aí corre para a educação como um espaço de salvação da sobrevivência financeira. E aí não fazem o trabalho que deveriam fazer. Quanto que aqueles que fazem por profissionalização, mesmo não gostando, mas fazem o melhor trabalho, pode fazer a diferença, porque o melhor trabalho é aquele que tem a preparação, tem o compromisso de buscar o melhor resultado. Então, um pouco isso. Em que você acredita que o Estado brasileiro falhou na formação do educador brasileiro? Sobre a falha do Estado brasileiro na formação dos docentes, ela é histórica. Ela perpassa a história do Brasil, período colonial, imperial, monárquico, o período da República Velha, todos os períodos. Né? Porque a educação não foi vista como prioridade, a formação de professores não foi vista como a profissionalização. Sempre foi vista como um bico onde qualquer um poderia atuar. E isso fez com que tornasse precária a nossa formação de professores e a nossa má qualidade na educação. Ou uma educação que tem uma qualidade que deixa a desejar, que ainda não atende os requisitos que nós buscamos para ter educação que emancipe, que forme, que liberte, que gere o sentimento da crítica pelo conhecimento e não pela crítica de ser contra, mas por fundamentar seus pensamentos. Então o Estado brasileiro falha quando nunca priorizou a educação como categoria reconhecida, formadora de gerações de mão de obra de homens e mulheres para a formação de novas gerações, como o desenvolvimento intelectual do país. A falha é essa. As políticas educacionais ainda não estão, no meu entendimento, adequadas a esta compreensão.